Bom, nós vamos agora determinar o campo magnético no centro de uma espira circular, né? Uma espira é um fio sendo percorrido por uma corrente elétrica na qual eu fecho o caminho, né? E o caminho está sendo fechado numa forma circular. Então aqui nós temos a corrente percorrendo a nossa espira no sentido horário, e aqui nós temos a corrente percorrendo a espira no sentido anti-horário. Como é que funciona a regra da mão direita agora, né? Se a gente tivesse um condutor retilíneo, um fio, né, a regra da mão direita era muito clara, né? Então, se a gente tem um condutor retilíneo aqui, que é um fio, sendo percorrido por uma corrente elétrica aí, o que a gente fazia? Colocava o polegar em cima do fio, o sentido que os dedos giravam em torno do fio era o sentido das linhas de campo magnético. Então, acima do fio, os dedos da mão estão apontando para dentro do fio, ele dá a volta atrás do fio e embaixo do fio, os dedos da mão estão apontando para fora. Então, acima do fio, o campo magnético aponta para dentro da folha do papel, embaixo do fio, para fora da folha do papel. Para dentro, o símbolo é xizinho e para fora, o símbolo é bolinha, né? Agora, a gente vai pensar de uma forma um pouquinho diferente, né? A gente tem que colocar a palma da mão aberta dentro do plano da espira, de tal forma que o polegar aponte no sentido da corrente. O sentido para onde da palma da mão apontar é o sentido do campo. Então, se a palma da mão estiver apontando para dentro da folha do caderno, o campo está entrando. Se a palma da mão estiver apontando para cima, para fora da folha do caderno, o campo está saindo, apontando para cima, né? Então é importante, ó. Se eu colocar a palma da mão na primeira espira, a palma da mão tem que estar imaginado lá dentro, né? E quando eu giro o polegar gira no mesmo sentido que a corrente. Então, ele tá fazendo esse movimento aqui, a corrente é uma corrente contínua, né? Então, ó, palma da mão para dentro, ó, o polegar gira, ele está girando no mesmo sentido que a corrente. Qual o sentido da palma da mão? Ela está voltada para baixo, né? Para dentro da folha do caderno. Então, esse é o sentido do campo magnético, é X. Essa aqui, se eu fizer da mesma forma, a palma da mão para baixo, ao girar o polegar está girando no sentido horário, mas a corrente está indo no sentido anti-horário. Então, a palma da mão não é para baixo, a palma da mão é voltada para cima. Então, se ela estiver voltada para cima e você girar agora o polegar gira junto com a corrente, ou seja, o campo magnético está no mesmo sentido que a palma da mão e a palma da mão está voltada para cima, ou seja, saindo da folha do caderno, né? Ficou bem claro que ao mudar o sentido da corrente, a gente muda o sentido do campo. Corrente, nesse caso, nesse sentido horário, produz um campo apontando para dentro, e no sentido que é o sentido anti-horário, produz um campo que é um campo saindo, né? É interessante a gente observar que a gente pode ter as espiras não somente no plano do papel, a gente pode ter as espiras perpendiculares ao plano do papel. Então, esses dois exemplos que eu estou colocando aqui embaixo é como se eu tivesse a espira nesse plano aqui, né? Então, ela tá dessa forma. Então, a palma da mão ou ela vai estar voltada para a esquerda ou a palma da mão vai estar voltada para a direita. Como é que você sabe, né? Porque aonde apontar a palma da mão é o sentido do campo. Então, de novo, você coloca a palma da mão no plano da espira e tem que fazer o polegar girar junto com essa espira, né? Ó, então, o polegar aqui está girando e a corrente está girando no mesmo sentido. A palma da mão está voltada para a esquerda. Então, o campo magnético aqui, ele aponta cruzando o plano da espira e para a esquerda. Esse outro aqui, se a gente olhar com um pouquinho de cuidado, se a gente colocar a palma da mão no plano da espira e girar nesse sentido, ó, o polegar está girando nesse sentido e a corrente no sentido contrário. Então, nós temos que inverter a palma da mão nossa, né? Então, palma da mão voltada para a direita, ao girar o polegar vai girar exatamente no mesmo sentido que a corrente. Então, o campo magnético aqui está apontando, mas ele está apontando para a direita, né? O último caso importante, antes de fazer os exemplos 2 e 3, é um solenoide, né? Então, o que é um solenoide? É um cilindro
pode ser de material ferromagnético em que eu enrolei. Eu dei o fiozinho, que eu tenho um fiozinho que é enrolado em torno desse cilindro, né? Como é que funciona um solenoide? Um solenoide nada mais é do que várias espiras, eu tenho várias espiras circulares aqui, ó. Se eu imaginar cada voltinha aqui é uma espira, cada voltinha é uma espira. Então eu vou pensar do mesmo jeito, que a espira, palma da mão esticada dentro do plano do solenoide, com o polegar junto com a corrente. Então, cada espira aqui, eu sempre brinco, eu falo que isso aqui parece um pacotinho de bolacha, traquinas, né? Onde cada bolacha traquina, ao redor dela é como se ela fosse percorrida por um fiozinho. Então, eu tenho que colocar minha mão como se ela fosse uma bolachinha dentro do pacote, né? Então, eu não vou colocar a mãozinha dentro do pacote assim, eu vou ter que colocar ela de pezinho para caber dentro do pacote, com o polegar girando junto com a corrente. Então, aqui o polegar tem que estar nesse sentido, né? Girando junto com a corrente. Ou seja, a palma da mão está voltada para onde? A palma da mão está voltada para a esquerda. Esse é o sentido do campo magnético no interior dessa espira, né? Vocês vão falar, professora, e se a gente inverte o sentido da corrente, né? Então, a gente tem lá o nosso solenoide, que é o nosso cilindro bonitinho aqui, né? Ó. E eu vou fazer esse solenoide ser enrolado por um fiozinho. Então, eu tenho o fiozinho aqui, ó, dando a volta em torno desse solenoide, né? Ó. Só que agora eu vou inverter o sentido da corrente. A corrente vai ser no sentido oposto ao do desenho original. Então, se eu colocar a palma da mão no plano da espira, tá aqui, né? Com o polegar girando para cima, o polegar está contra o sentido da corrente. Então, eu tenho que colocar a palma da mão no sentido oposto, e quando eu faço isso, daí sim, ó, o polegar gira para baixo, e ao girar para baixo, a palma da mão está voltada para onde? Para a direita. Então, esse campo no interior desse solenoide, esse campo magnético, aponta para a direita, correto? Ou seja, invertendo o sentido da corrente, eu inverto o sentido do campo magnético, né? A gente poderia ter uma outra possibilidade de solenoide, né? Vamos desenhar mais um aqui só para a gente tentar ampliar um pouquinho a forma como a gente está pensando, né? A gente poderia ter um solenoide disposto dessa forma aqui, né? Então, ó, ele está de pezinho aqui, ó, o nosso cilindro está aqui, esse aqui é o nosso cilindro bonitinho, né? E de novo, ó, ele está sendo percorrido, ele está sendo enrolado em volta dele por um fio condutor, e esse fio condutor é percorrido por corrente elétrica, né? Vamos supor que o sentido da corrente percorrendo esse fiozinho é esse sentido dado, né? Então, é importante, a palma da mão é uma bolachinha que vai lá dentro do pacotinho, então ela tem que estar nessa posição aqui, né? Olha a palma da mão aqui, ó, uma bolachinha, né? E quando eu giro o polegar tem que girar junto com a corrente, ó. Então, o polegar está girando no mesmo sentido que a corrente. Para onde a palma da mão está apontando, né? Ela está apontando para baixo, né? Presta bem atenção que o campo magnético ele fica paralelo às laterais do cilindro e a palma da mão está voltada para baixo. Então, nesse caso, o campo magnético é um campo magnético apontando paralelo ao eixo do cilindro, mas para baixo, né? Se eu inverter agora o sentido da corrente elétrica, então vamos imaginar lá o mesmo solenoide aqui, né? De novo, né? Ele sendo aqui, ó, eu estou enrolando um fiozinho condutor dentro dele, né? Só que eu inverto agora o sentido da corrente. Bom, se eu colocar a palma da mão, ó, dentro do plano do solenoide, que é isso que eu quero, né? Só que quando eu giro ela, ó, o meu polegar está girando para a esquerda e a corrente está indo para a direita. Então, a posição correta não é para baixo. Eu tenho que inverter, a posição correta é para cima, né? Então, a palma da mão está paralela ao eixo do solenoide, só que quando eu giro, o polegar está girando no mesmo sentido que a corrente. A corrente aqui está apontando para a direita, então o polegar está apontando para a direita. Percebam que a palma da mão agora ela fica para onde? Para cima. Então, significa que o campo magnético aponta para cima. E, novamente, olha que interessante. Eu inverti o sentido da corrente, eu inverti também o sentido do campo magnético, tá bom? Então, com essas explicações, eu acho que a gente consegue, com cuidado, fazer o exemplo
2 e o exemplo 3. Então, vamos com um pouquinho de cuidado, né? Um fio fino, encapado e esmaltado é enrolado em uma haste de ferro. Então, esse aqui é o nosso fiozinho e essa aqui é a nossa haste de ferro, ou seja, esse é um solenoide, né? O fio é ligado aos polos de uma pilha, como mostrado a seguir. E aqui, não sei se vocês conseguem perceber, está indicado o sentido da corrente. Então, a corrente vem, olha a corrente aqui, ó, olha o sentido que a corrente está percorrendo o nosso núcleo cilíndrico, né? A corrente está percorrendo o solenoide. Por que a haste passa a atrair pequenos objetos de ferro ou aço, alfinete, clipes, né? Então, o que está acontecendo com essa haste de ferro? Porque ela está sendo percorrida por corrente elétrica, né? E a gente percebeu que movimento ordenado de carga elétrica produz campo magnético. Então, nesse caso, essa haste de metal, ela ficou o quê? A haste de ferro, né? Ela ficou magnetizada, né? Ela foi magnetizada. Por isso é que ela consegue atrair materiais ferromagnéticos, né? Se ela foi magnetizada porque ela está sendo percorrida por uma corrente elétrica. Daí ele fala, aproximando-se uma bússola desta haste, qual extremidade ela indicará como sendo o polo norte? Então, vamos imaginar isso aqui, né? Vamos desenhar aqui, né? Imagina que a gente tem a nossa haste aqui, né? E aí eu tô enrolando um fiozinho em torno dessa haste, né? Então, o fiozinho está enrolando aqui, né? Ó, pelo que ele está dizendo lá, o fiozinho está fazendo isso aqui em torno daquela haste metálica e a corrente aqui está nesse sentido, né? Então, a palma da mão aberta tem que estar paralela a cada uma dessas hastes, né? Lembra? Como se fossem pequenas bolachinhas aqui. É como se a palma da minha mão fosse uma bolachinha. Se eu olhar o polegar aqui, o polegar está apontando para cima e a corrente está apontando para baixo. Então, se o polegar pudesse estar apontando para cima, a palma da mão está voltada para a esquerda e o campo magnético para a esquerda. Na realidade, eu tenho que inverter. Então, a minha palma da mão está para a direita. Quando eu girar o polegar vai girar no mesmo sentido que a corrente. Então, palma da mão voltada para a direita significa que o campo magnético está voltado para a direita. Esse é o sentido do campo, né? E o campo magnético aponta exatamente no sentido da bússola, né? Então, o polo norte da bússola, eu expliquei isso no último atendimento, né? Ele vai estar apontando para a direita e o polo sul para a esquerda. Então, é dessa forma que a gente vê a indicação da bússola, ela aponta no mesmo sentido que as linhas de campo magnético, tá? Agora, a pergunta da letra C. Qual a mudança que ocorrerá ao se inverter a pilha, né? Se eu inverter a polaridade da pilha, eu inverto o sentido que a corrente está percorrendo o circuito. Se eu inverter o sentido da corrente, eu inverto o sentido do campo magnético produzido por essa haste, né? Então, como é que eu respondo isso, né? Ao inverter a pilha, então, ao inverter a pilha, o sentido da corrente elétrica é invertido e se o sentido da corrente elétrica é invertido, consequentemente, o sentido do campo magnético também é invertido. Tudo bem? Então, o sentido do campo magnético também é invertido. Bom, espero que vocês tenham compreendido, né? Essa é uma questão que a gente pode rediscutir no atendimento, caso vocês tenham dúvida, tá? Agora, vamos aqui para o exercício, que é o exercício 3. Vamos olhar ali com um pouquinho de cuidado, né? Uma espira circular de raio 0,2 é percorrido por uma corrente elétrica de 8 amperes no sentido horário. Bom, então vamos imaginar, o modo mais fácil de imaginar é que a espira está no plano do nosso caderno, da folha do caderno, né?
Então, o raio da espira é dado, o raio é 0,2 metros, ela está sendo percorrida por uma corrente de 8 amperes e 8 amperes no sentido horário. Então, esse é o sentido da corrente, né? Dê as características do vetor campo elétrico no centro da espira. Então, da característica é falar o valor, a direção e o sentido, né? Dado que a constante de permeabilidade magnética do meio μ0 é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro sobre ampere. Lá no vídeo, né, do módulo 10, está apresentado a equação do campo produzido por uma espira circular. Ela é parecida com o do fio, né? Então, no caso, é μ0i, μ0 porque eu estou no vácuo, sobre 2 vezes R, onde R é o raio da espira. E nós temos tudo. μ0, segundo informação do problema, é 4π vezes 10 elevado a menos 7. A corrente elétrica é 8. Tudo isso aqui dividido por 2 vezes o raio. O raio é 0,2. 0,2 é 2 vezes 10 a menos 1. Importante que o raio está em metro e a corrente está em ampere. Concorda aqui com a constante de permeabilidade que está usando como unidades metro e ampere, né? Bom, fica simples isso, né? Então, quem que é o campo? Ó, 2 vezes 2, 4. Então, aqui, esse 4 que está dividindo cancela com o 4 que está multiplicando. Então, eu vou ter no numerador 8π. Então, eu vou ter 8π. Esse 10 a menos 1 sobe para cima 10 a mais 1. Então, no numerador, nós já tínhamos 10 a menos 7. Eu vou multiplicar por 10 a mais 1. Eu vou deixar o π indicado nessa resposta, né? Então, aqui a gente vai ter que o campo magnético B, ele vai ser igual a 8π. O caderno está enroscando aqui um pouquinho. O B vai ser igual a 8π, né? Vezes 10 elevado menos 7 com mais 1 vezes 10 a menos 6, e a unidade de campo magnético é Tesla, né? Então, a gente indicou aqui o valor, o módulo do vetor campo magnético, mas qual a direção e sentido? É sempre importante perceber que a direção e sentido é sempre perpendicular ao plano onde está a espira. Então, ele poderia ter... A direção é perpendicular ao plano da espira, mas ele pode estar voltado para dentro do plano ou ele pode estar voltado para fora do plano. Então, qual o sentido correto, né? Então, nós já encontramos o módulo, isso foi tranquilo. A direção, a gente sabe que é perpendicular ao plano da espira. Então, direção perpendicular ao plano da espira. E qual é o sentido, né? Será que está apontando para dentro do plano ou para fora do plano, né? Se nós formos usar a regra da mão direita, então a gente não pode esquecer que a gente tem que colocar a palma da mão dentro do plano da espira. Se eu colocar ela voltada para fora, ao girar o polegar está girando para cima e a corrente está girando para baixo. Então, olha, não é para fora, então tem que ser o que? Para dentro. Se eu colocar a palma da mão dentro do plano da espira e girar o polegar, eu vou perceber que o polegar está girando exatamente, ó. Vou até desenhar aqui para a gente perceber a continuidade, ó. O polegar, a palma da mão para dentro, o polegar gira no mesmo sentido que a corrente. Se a palma da mão está voltada para baixo, ou seja, para dentro do plano da espira, esse é o sentido. Então, é perpendicular ao plano da espira. E qual que é o sentido? Voltado, né? Voltado para dentro do plano da espira, tá bom? Eu poderia até, no lugar de eu colocar todas essas informações, né? Para dentro do plano da espira, né? Eu poderia simplesmente falar que a direção e o sentido, nesse caso, o vetor B tem essa direção e esse sentido, né? Que é o símbolo da direção perpendicular ao plano e voltado para dentro do plano da espira, tá bom? Bom, qual que é o problema agora? Porque agora a gente tem que enxergar em 3 dimensões, né? A gente está olhando o plano onde está a espira no caderno, mas eu tenho que perceber que o campo é algo que está entrando ou saindo da folha do papel. Então, agora a gente tem que analisar essa regra da mão direita de uma forma tridimensional, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou no atendimento do dia 1º de amanhã. Beijão!